Rick, falando um pouquinho sobre a enxurrada aí de noticiários que a gente tem recebido, né? E principalmente aí essas notícias, essas últimas notícias, muita coisa de IA, né? Como que você trata essa avalanche de notícias e como que tem afetado tanto você quanto o próprio negócio? Cara, eu acho que eu trato de formas diferentes em momentos diferentes, né. Uma coisa que eu tenho pra mim, e a gente já falou sobre isso, o mercado de tecnologia ele vive de produzir FOMO, né. Isso é um fato, parece que todo dia tem que ter um fato novo acontecendo no mercado para que os assuntos eles continuem se mantendo relevante. Como o programa já tem um tempo bom, ouvinte vai se lembrar, a gente falava bastante de venture capital há uns 2, 3 anos atrás, eu tiro um pouco como referência não só as notícias, mas os motivos pelos quais os founders me procuram para falar comigo, né. Acontecia naquela época muito assim, segunda-feira eu recebia mensagem de WhatsApp de uns 5 founders: "Cara, você viu a última rodada de não sei quem? Você viu o último fundo que surgiu? Cara, você viu que o valuation agora não é mais múltiplo de tanto, agora é de tanto?" Corta para agora não se fala mais em venture capital, só se fala em IA. Então toda segunda-feira eu recebo mensagem de amigo founder assim: "Cara, você testou o último modelo do Claude? Cara, você viu esse OpenClaw? Cara, você viu o que dá para fazer com o Lovable?" E eu falo: "Cara, essa galera claramente está vivendo dentro do FOMO." Acho que, como eu empreendo há algum tempo, eu não estou imune a essa ansiedade e eu também sei da minha responsabilidade de me manter atualizado com o que está mudando dentro do mercado. Mas eu confesso para você, César, que os primeiros meses desse ano eu senti que eu precisei dar um hiperfoco em execução na Hamper para ganhar gás em alguns projetos que a gente estava botando para girar, e eu dei até uma desligada do noticiário, estava até um pouco por fora das últimas, assim. Eu voltei a ligar o botãozinho de me manter atualizado agora, mas sempre com um bom filtro, porque eu conseguiria separar, assim, eu acho que tem uma galera que lê, logo já se afeta e tenta tomar uma ação em cima. Então tem uma galera tentando se manter up to date de qual que é o melhor modelo, e tá sempre trocando e sempre testando coisa nova, e eu que vejo de fora não vejo muita coisa efetiva do ponto de vista de receita sendo gerada, o cara conseguindo realmente transformar. Eu vejo o founder testando muita coisa, mas efetivamente mudando pouca coisa. E eu vejo saindo um pouco fora da minha bolha, mas vendo, assim, de LinkedIn, ainda me impressiona um pouco como a galera ainda busca o bilhete premiado, assim, né. A gente vai falar, dentre as coisas de mercado dos últimos acontecimentos, é essa história do unicórnio de uma pessoa só, é a história do próxima empresa de trilhão, vai ser empresa de serviço, e parece que a galera vive nessa narrativa meio mística, assim, né. Uhum. Isso de certa forma me eu ainda me impressiona, cara, eu ainda me surpreendo com as pessoas. Sim, sim. É, mas eu acho que a nossa tônica vai ser um pouco disso, né? Tanto de comentar o que são essas notícias, né, que mais tem afetado, mas como que a gente tem que encarar, né? Dada a nossa realidade, o nosso contexto, né? Ou seja, eu acho que tem um pouco disso, né? Essa dificuldade de separar as coisas. Talvez manter-se informado é uma coisa, né? Deixar o quanto que isso te afeta, eu acho que é o problema, né? Eu Sim. acho que esse é um pouco do equilíbrio, né? Que muitas vezes é difícil, né? Tem Uhum. gente que quase que, olha, estamos ficando para É trás, a uma gente trigger precisa para uma rever a ação, né. estratégia, e aí você muda toda a estratégia por conta, de repente, de alguma notícia, né? Sim. É, isso tem que tomar cuidado. Vamos lá. Vamos lá, bom, você que está ouvindo o Startups and Downs, saiba que a gente é o podcast de cabeceira da jornada de quem empreende, e a nossa pegada é falar sobre os temas que não são tão bem cobertos pela mídia do nicho, ou tão pouco tão playbookados aí nos frameworks mais conhecidos. A nossa é falar dos assuntos mais difíceis aí, que tiram o sono de empreendedores e empreendedoras. A gente trata alguns temas estratégicos, a gente fala também sobre assuntos ligados à gestão, e a gente tem falado muito invariavelmente sobre inteligência artificial, porque é um assunto que impacta diretamente o nosso mercado. Já vou pedir para você deixar o teu like, porque eu tenho certeza que esse episódio ele vai te ajudar, vai te somar um conhecimento novo. Vou recomendar também para você seguir o programa, estamos tanto no Spotify quanto no YouTube. E compartilha esse episódio com aquele seu colega founder que morre de FOMO, e toda vez que ele lê uma notícia de mercado, ele já bota um modelo novo de IA para rodar e para tudo que ele está fazendo e se permite ficar correndo atrás da bola aí que o mercado está botando ele. E hoje a gente vai falar sobre uma coisa que é menos o nosso costume de falar, né? A gente não tem tanto o hábito de falar
sobre o noticiário. Algumas vezes a gente está falando sobre um tema e embasa aquilo que a gente está falando com base em algum acontecimento de mercado, mas dessa vez, eu acredito que nos últimos 30 dias tiveram tantos acontecimentos, eu vou me arriscar e você me corrige se você tiver uma opinião diferente, César, mas eu acho que desde o surgimento do ChatGPT ali em 2023, o que a gente viveu nos últimos nessa última janela, para mim foi o maior acontecimento da IA desde então, porque me parece que a gente está indo para um próximo estágio, né, assim como o ChatGPT consumerizou o uso da inteligência artificial através de uma interface conversacional, me parece que agora a Claude com OpenClaw, dentre outras opções, elas têm consumerizado a forma de construir agentes, né? Tá ficando cada vez mais simples de uma pessoa comum conseguir construir os seus agentes. E isso gerou uma polvorosa no mercado, porque tá todo mundo querendo construir os seus próprios agentes, só se fala nisso, e o mercado também não para de se movimentar nesse sentido. Sim. Isso deu uma boa tônica pra gente trabalhar esse episódio, então a gente vai pensar, né, algumas dos últimos acontecimentos no mercado e trazer um pouco da nossa opinião. Sim. Tem uma notícia aqui que a gente não vai comentar sobre ela, mas talvez ela exemplifique que alguma coisa aconteceu nesses últimos 30 dias, né? Algumas coisas relevantes, né? A Anthropic fez a receita de 19 bilhões de dólares, né? Acho que foi isso, 19 bilhões de dólares em fevereiro e bateu 30, Hum, né? Então, o crescimento, eles conseguiram crescer a receita quase dobrar de um mês quase para o outro, dobrar de um já na mês para outro. escala de bilhão. É. Então, cara, tem alguma coisa realmente, né? Tanto que eles passaram o ChatGPT, Aham, né? aham. Então tem alguma coisa acontecendo, Uhum. né? Então, com certeza. E eu acho que a gente também tem um pouco do termômetro, né, Ricardo? Porque pelo menos eu participo de uma série de grupos, né? E, cara, esse mês realmente foi muito forte, né? O pedido de, cara, o que que você acha disso, né? Ou seja, querendo, de repente, comentar sobre alguns dos assuntos interessantes, né? Então, a gente vai falar alguns desses trends aqui e eu acho que o aprendizado aqui não é falar da notícia em si, mas é como que a gente aplica, né, no nosso dia a dia, né? Talvez qual que é o conselho que ao você ler notícias nesse estilo, como é que você trabalha melhor, né, os seus aspectos da empresa, você mesmo como indivíduo, né, para trabalhar um pouco melhor essa questão dessa ansiedade que pode Uhum. ser gerada, né? Acho que é esse o tópico, né, que a gente vai trabalhar. Vamos lá. Boa, vamos lá. A gente vai trabalhar então, acho que umas 5 temáticas aí que foram noticiadas nos últimos 30 dias. Eu queria começar por uma que você me mandou, deve ter numa janela de uns 20 dias aí, que talvez dê até um pouco dessa tônica, como que dá pra gente interpretar de maneiras diferentes, fatos diferentes, porque o próprio noticiário retratou assim, né? Existe um artigo que ganhou bastante popularidade chamado Global Intelligence Crisis, que ele tem toda uma narrativa que leva para um ângulo talvez um pouco mais pessimista de até onde a inteligência artificial pode chegar e quais podem ser as consequências para a economia e para a sociedade. E teve um segundo artigo, como se fosse uma resposta ao primeiro que saiu horas depois, que se chama Global Intelligence Boom, que ele usa quase que a mesma cronologia, assim, né, os mesmos Mesmos tópicos, dados. como se um tratasse o círculo vicioso e o outro tratasse um círculo virtuoso, vamos dizer assim, Sim, né. sim. E aí queria vamos trabalhar um pouquinho o que eles tratam e a nossa percepção. No primeiro artigo, né, é um cenário de que o encadeamento do que a gente está vendo, né, dos dados, né, em crescimento de quantidade de pessoas que estão sendo realocadas, esse shift, né, de habilidades que está existindo nas empresas, muitas vezes já provocando em alguns setores um determinado desemprego, e esse desemprego pode fazer com que o consumo caia. Se o consumo cai, aí você vai ter mais necessidade de automatizar, porque você vai ter que mandar mais gente embora, e aí é quase como você entrasse numa espiral negativa, Uhum. né, de quase que, né, deteriorização da economia E em ele si. consegue ancorar com vários outros elementos econômicos, Isso, né. então ele traz dados que são dados, cara, de fontes confiáveis, né, ele vai descrevendo esses dados, só que a primeira coisa interessante, né, e você percebe isso porque tem o contraponto do segundo, né, artigo, que usa os mesmos dados. O que que Aham. diferencia os 2? Só quase que uma crença de qual é a teoria econômica
que está embasando. Aham. Então, enquanto no primeiro você tem uma teoria de que é uma escassez que vai acontecer e é uma transformação que vai mudar economicamente isso, você tem uma outra que fala, cara, isso daqui, em outros casos, a gente vê historicamente que isso aumenta a produtividade, isso aumenta consumo, a gente começa a consumir coisas que nós não consumíamos antes. Uhum. Né, então aí ele vai falar de, por exemplo, cara, os nossos pais talvez não usassem telefonia celular como a gente usa, né, nem tinha, Sim. né, então tem coisas que a nossa sociedade foi criando nos últimos 30, 40 anos, que não faziam parte, né. Eu gosto de usar em algumas palestras um vídeo, né, que fala de 1991 do Fantástico, né, Uhum. falando sobre a Fenasoft, né. Sim. E no vídeo você tem as pessoas falando: "Nossa, esse computador vai me ajudar, por exemplo, a controlar o estoque de uma empresa", né. E se Uhum. você for olhar, isso tem 35 anos, né. Então, há 35 anos atrás, malemar o computador portátil existia. Então, se você for olhar a quantidade de profissões que tem agora, né, elas foram criadas, grande parte das profissões que a gente tem hoje, Sim. elas foram criadas nos últimos 20, 30 anos, né. Uhum. Então, ou seja, a inovação pode trazer um refresh na própria habilidade. Eu acho que uma coisa que os 2 artigos trazem, eu acho que o coloca que é a diferença é a velocidade. Eu acho que nisso eles concordam, que a gente está numa transformação Rápida. que é muito rápida, Uhum. né, e que vai tornar e é o que a gente tem vindo há muito tempo, ou seja, as ondas tecnológicas de inovação, elas tendem a ter um shelf life, né, uma data de validade menor, Uhum. né. Mas o que os 2 artigos trazem pra gente, eu acho, Ricardo, e aí é um pouco da discussão, você pode fazer a narrativa de acordo com a crença que você tem ou qual é a teoria econômica que você quer usar, por exemplo, Uhum. né. E aí o quanto que isso ajuda, né, o empreendedor no dia a dia para tentar cravar se o futuro vai ser o futuro de que vai acabar o emprego para todo mundo, que é, cara, se for isso mesmo, lascou, né, para Uhum. todo mundo, porque não tem por onde correr muito bem nisso. Ou uma economia que de repente vai criar outras habilidades e eu preciso estar atento a como eu vou me encaixar, né. Então, como que você, por exemplo, recebe uma notícia dessa e você aplica para o seu dia a dia? Eu filtro muito o quanto que eu vou deixar ela me afetar, porque eu tô muito mais preso da minha realidade presente com os problemas, então, assim, deu 5 minutos depois do que eu li, eu sou já dragado pela minha realidade do dia a dia, aquilo tende a pouco me afetar, Uhum. sendo muito sincero. É. Do meu ponto de vista, ou seja, como eu trabalho aconselhando empresas, é lógico que eu tenho uma análise muito mais de tentar olhar para cada um dos cenários das empresas e ver o quanto aquilo vai fazer de sentido, né. Compartilho muito desses conteúdos, né, Uhum, muito mais para as pessoas irem pensando, porque eu estou muito mais na estratégia, então esse é um assunto estratégico, mas eu não vejo, é o que você falou, eu não vejo muita vantagem, né, de fazer uma discussão, é muito mais quase que vamos pensar, se eu fosse na gaveta, né, que gavetinha que eu colocaria na minha cabeça, é a gavetinha quase que do entretenimento ou da inovação, tipo da isso, curiosidade, da informação isso, pura e simples, mas sim. ela não sei se ela é aplicável exatamente às Uhum. estruturas, né, porque não sei se vai mudar muita coisa, eu não tenho Eu também não tenho o poder de mudar a direção do que está é, sendo falado e provavelmente independente do movimento que acontecer, ele é tão grande que o que vai acontecer com a minha empresa é uma consequência daquilo e não o contrário. Eu não vou conseguir gerar um efeito contrário àquilo, ou vou conseguir manejar, vou falar: "Poxa, eu acredito mais que o que vai acontecer é a crise e não o boom, então eu vou direcionar a minha empresa para como se fosse acontecer a crise". Eu não tenho esse poder, né. sim, sim, não tem dúvida. E quando você vai ver, ou seja, o que eu acho que o empreendedor tem que olhar aqui cara, isso faz parte do meu dia a dia? Não faz parte do meu dia a dia? Tem o que você falou, tem o que eu faça? Não tem o que eu faça? Então vou voltar a trabalhar. Vou voltar a trabalhar, pronto, É me isso. informei e não ficar toda hora nisso, né, as notícias de final de semana no churrasco, elas têm que ser tratadas com bastante cuidado, né, tem Sim. muita gente que leva isso pro dia a dia, né. Antes de ir para o próximo, eu queria só que a gente fizesse um pouco da nossa interpretação barra opinião pessoal aí dessa questão em particular, se é mais pro lado da crise ou mais pro lado do boom que você acredita? Eu acho que do boom. Do boom, eu Eu também. a minha crença eu acho que aí
Uma questão de crença econômica, o que que eu vejo, o que que eu vivenciei em outras ondas. Eu acho que a inovação, a base da inovação, das teorias econômicas capitalistas, tudo é a inovação traz produtividade, traz novos consumos, traz Uhum. novas necessidades e isso retroalimenta o crescimento, né, a inovação. O que eu acho que é o grande desafio que a gente está vivendo é só a gente não tá conseguindo reagir tão rápido quanto a tecnologia parece que está Uhum. avançando, né, então é isso que a gente hoje está um pouco mais se questionando, mas eu prefiro ter até porque se eu pensar no outro não tem Sim. nada para se fazer a não ser se proteger, cavar um buraco e esperar para fechar a porta quando o mundo estiver acabando, né. É isso Então, aí. agora, são 2 teorias que usam os mesmos dados, Aham. e essa capacidade de, né, de construir uma narrativa diferente é é impressionantemente boa, porque os 2 você lê É. e você fala: "Opa, parece que os 2 têm fundamento", né. Uhum. Mas eu sou mais do positivo mesmo, do otimista. É, esse é o ponto que mais me marca, esse ponto final que você falou, César, que é e fica até um ponto de atenção aí para os nossos ouvintes, né, o quanto que uma narrativa bem construída, uma narrativa com lógica, faz parecer verdade. E não é porque uma coisa tem lógica que ela é verdade, mas muitas vezes a gente é levado a isso, a gente tem que tomar cuidado, porque a habilidade das pessoas, dos criadores de conteúdo, tem ficado cada vez maior de storytelling, né, de construção dessas narrativas. E muitas vezes a narrativa ela tá tão bem construída que a gente fala: "Cara, o cara cravou no que vai acontecer". Uhum, Mas não necessariamente, porque aqui a gente vê 2 lógicas muito bem construídas, mas que apontam para desfechos completamente diferentes. Qual que é a verdade? Se uhum. eu fosse dar a minha opinião, com base no histórico da humanidade, eu estaria contigo. Para mim também é o cenário de bom, o cenário de boom, ou o cenário de dar bom, Uhum. que é eu acho que a cada ciclo econômico a gente conseguiu se readequar para melhor do que era. Sempre existem camadas da sociedade que são afetadas, mas de forma geral o desfecho sempre foi para melhor. Sim. Ah, beleza. Eu acho que tem uma notícia também que pra gente puxar, é talvez o termo que estão cunhando agora do "saspocalipse", né. O termo já é É. autoexplicativo, né. Explica um pouquinho aí do "saspocalipse", de onde que a gente puxou essas notícias, né, qual foi Aham, a nossa aham. inspiração para falar dele? Vira um jargão de mercado, né, mas nos últimos 10, 15 dias 2 fundos, um brasileiro e um de fora, que são respeitados, que escrevem bons memorandos, né, a Sasrolic no Brasil e a A16Z fora, escreveram sobre o tal Saspocalipse, né. O Saspocalipse é um termo que tenta explicar o que está acontecendo com as empresas de SaaS frente à ameaça da IA, né, e aí a galera vai se apoiar no valor das empresas de software caindo, o quanto que a indústria de software como um todo tem tido dificuldade em crescer, versus também receber a atenção do capital do mercado, né, isso dá um pouco da tônica. Agora eles vão um pouco por caminhos diferentes, né, ambos tratam o SaaSpocalipse, eu sinto que a SaaSholic, ela foi por uma direção que eu acredito bastante inclusive, que a transformação do mercado de SaaS ela não é só uma transformação tecnológica, ela é uma transformação de modelo de negócios. Perfeito. Assim como quando a gente saiu do modelo on-premise e foi para SaaS, o que mudou não foi só a nuvem, mudou o jeito de comprar software, porque antes você pagava 1 milhão no licenciamento no Cacau, e depois ficava com aquilo ad eternum, e a gente foi para o modelo de assinatura. E a assinatura normalmente persiste, né, por usuário ou qualquer outra unidade econômica parecida com isso. E hoje, o modelo de IA leva as empresas e, por sua vez, também os consumidores de software a esperarem pagar ou por resultado ou por uso. Isso muda um pouco a economia, né, desse mercado, por sua vez, muda o modelo de negócios da empresa. Então, um pouco do que eu entendo da tese do SaaSholic é isso, né, o SaaS não vai acabar, o SaaS ele tem que se adaptar. A A16Z, ela já senti que ela trouxe um pouco de uma defesa do quanto AI ainda
uma questão subexplorada, vamos dizer assim, porque o tema ele é muito forte, mas quando a gente olha para as estatísticas e para a penetração da inteligência artificial das empresas, ainda é algo muito sutil. Então eles defendem um pouco de que, na verdade, a indústria de software, o que eu também acredito, ela ainda é muito sólida, né, tá longe de você ter evidências de que, pô, acertou um meteoro nessa indústria, essas empresas vão acabar. Talvez ela não tá com a pujança que ela estava alguns anos atrás. Existe claramente uma necessidade de adaptação dessas empresas, mas a IA talvez não é um fenômeno que vem destruir SaaS, talvez exista uma confluência entre esses 2 universos, né. Uhum. Mas você tem recebido, por exemplo, você fala com bastante empreendedores do mundo SaaS, né? Você tem visto, dados reais nas conversas com eles dessa questão e até mesmo você na própria Humper, ou seja, como é que você tem avaliado essa questão de o SaaS estar sendo colocado em xeque, né? Ou seja, eu consigo fazer coisas com o Claude, com OpenAI e tudo mais, né. Você tem tido muita repercussão nos fóruns, nas conversas que você tem com empreendedores? Tá. A sensação, assim, não é de agora, tem alguns anos que tá muito mais difícil para todo mundo crescer, né, como se a gente tivesse menos vento na vela batendo mesmo para os players de software. Eu não me lembro de alguém que conseguiu verbalizar que, assim, a inteligência artificial corroeu o meu negócio. Eu fui altamente afetado. Ainda não conheço nenhum case de alguém que falou: "Estou perdendo receita desaceleradamente". Tivemos Opa. algumas que acho que empresas mais de serviços de marketing, né, acho que talvez ali a gente teve logo no começo, né. Uhum. Mas fora isso, realmente são sinais, mas não é uma coisa que o cara crava, né. Sim. E existe também, César, uma questão de que, assim, talvez nós founders de empresas de SaaS, a gente tem uma característica mais de builder e a gente vai lá e começa a explorar o Claude e vê que com o Claude dá para refazer o nosso produto bem rapidinho. Mas eu também me questiono o quanto que o meu cliente ou o cliente das outras empresas SaaS, eles querem falar assim: "Cara, eu vou aproveitar que esse final de semana eu tô de boa, eu vou pegar o Claude aqui, eu vou fazer o que o Hamper faz, porque eu não quero mais pagar R$ 500 por mês nesse software, então eu vou criar". Eu não sei se o cara tem essa aptidão, entra um pouco naquele negócio assim, não é porque dá para fazer que o cara quer fazer. Será que os clientes consumidores de software estão com essa aptidão agora de querer desenvolver os próprios agentes para trocar o software? Ou tá tudo bem? Grande parte para o SaaS já tá no custo do cara ali, né, então, eu não sei se essa é a ameaça real ainda, não tô negando, tá, É. porque eu acho que todos nós precisamos passar pela transformação, de novo, não só de tecnologia, mas de modelo de negócio. Vai ser cada vez mais esperado que os players de SaaS pratiquem modelos diferentes. O cara querer falar: "Cara, eu não quero mais pagar Uhum. R$ 1.000 por mês sem garantia de sucesso. Eu Sim. quero pagar pelo que eu consumo, ou quero pagar pelo que eu recebo". Isso vai mudar. Mas eu vejo menos essa aptidão de o cliente querer construir o próprio agente para trocar o SaaS dele, sabe? Sim. Mas essa para mim é o tipo da notícia que vale gastar um tempo pensando. Uhum. Diferente da outra, que tá falando muito do futurismo, tal, e coisas que você não tem domínio, nessa daqui, se você é uma empresa SaaS, você precisa fazer um exame de consciência muito claro aqui, Sim. né. Eu acho que essa é a notícia que vale a pena sentar, ler uma, 2 vezes, interpretar, criar o seu quadro ali e dar uma trabalhada. Eu acho que você falou preciso, ou seja, o modelo de cobrança, o modelo de monetização, tudo isso vai mudar muito, né, mas eu acho que tem também, Ricardo, uma questão de eu acho que as empresas que entregam eu recebo mensagens de empreendedores até falando assim: "Cara, eu perdi 15% da minha receita nos últimos 4 meses". Ok. Eu recebi, né. E o cara fala assim e um dos motivos que tem ali, o cara falando: o Claude fez parte do que eu fazia", né. A pergunta que eu mandei para esse caso, por exemplo, específico, eu falei para ele, falei: "Mas cara, é que a sua ferramenta, no final das contas, ela evoluiu pouco e ela está entregando muito básico. Uhum. Então, ferramentas que tentam entregar um monte de coisa, né, é o featurities, né, que os americanos usam esse termo, né. Já tem ferramenta que tem feature pra caramba, mas não entrega valor. Então tem módulos, funcionalidades, um monte de coisa que entrega um monte de coisa, mas não entrega resultado, não entrega valor. O cliente não usa. O Uhum. cliente usa 1, 2, 3 coisinhas do software. Se ele vê que aquela uma, 2, 3 coisinhas num prompt
ele consegue fazer boa parte daquilo. Eu acho que esses caras e aí a consciência que tem que ter é o quanto eu parei no tempo na minha solução, Uhum, né. Então não é que o meu mercado vai acabar, é que do jeito a minha proposta de valor, o meu produto, a minha oferta, ela é muito básica. uhum, E sendo muito básica, ela pode ser atropelada rápido, uhum, né. Então eu acho que como um serviço de marketing, se o cara falar: "Ah, eu vendia só você fazer recorte para o YouTube", né, cara, isso você faz com um prompt hoje. sim. Mas, se você falar que é um outro tipo de approach que você faz, você vai falar: "Cara, eu faço uma busca pelos trends que estão agora e vou fazer recortes de conteúdos anteriores", tal. Você começa a mudar a forma do seu serviço, você entrega mais valor e Uhum. mais resultado. Então, é menos da tecnologia em si e muito mais Muito da problema que proposta de resolve, né. valor Uhum, que você vai, né. Então eu acho que essa notícia, o que ela a análise que tem que ser feita é uma análise crítica de qual que é a sua proposta única de valor. uhum, uhum, Se a sua proposta de valor, ela está muito disseminada em várias features, um negócio confuso para o cliente, e essas features são facilmente copiáveis, acho que aqui você tem que começar a se preocupar uhum, mesmo, você vai uhum. ser o primeiro a virar zumbi aí no SaaSpocalypse, né. Total. E eu queria trazer um ângulo um pouquinho diferente, porque assim, uma coisa legal disso que você falou, é que a inteligência artificial tem sido um bom maçarico nas costas de todo fundador de SaaS, assim, o que a gente evoluiu aqui nos últimos tempos com medo da IA, porque o nosso produto cresceu e as medidas que a gente começou a tomar internamente, acho que a gente evoluiu mais em um ano do que mais uns outros 5 anos atrás, né, o que é um pouco do que você falou, você percebe que a sua solução está defasada, logo você está ameaçado, então você tende a se coçar, eu acho que esse é um bom ângulo. Mas o quanto, César, você não acha que a gente tem que separar os layers, assim, uma coisa é o mercado de capitais norte-americano, essas empresas que receberam muito capital, Sim. valuation muito inflacionado nos últimos anos, elas, cara, estabilizaram o crescimento, atingiram um certo cume, elas não são mais a tecnologia da era, versus surge agora os novos ímãs de capital, que é OpenAI, Anthropic, o dinheiro foi direcionado para lá, mas é mais uma questão dessa economia de para onde o dinheiro está indo do que da proposta de valor e da necessidade do cliente, porque fazendo recortes, uma coisa é as empresas de capital na bolsa, tarará, perderam valor. Outra coisa é assim, será que mudou tão rápido a necessidade da PME e os SaaS que vendem para a PME estão sofrendo a mesma ameaça de quem está com o capital aberto? É um pouco dessa. É, pelo contrário, eu acho que a incerteza e a quantidade de informação que está afetando a gente, está afetando também os nossos clientes. Então também todo mundo talvez um pouco até perdido, né, O de efeito tanta é que eu acho que coisa. o cliente congela um pouco, ele É, segura mais o dinheiro porque porque ele ele não não está sabe para onde o entendendo qual mercado é o vai. caminho. Então É. eu acho que menos software e mais posicionamento correto, uma É. comunicação efetiva, né. Eu acho que é aqui que a gente tem que trabalhar para o cliente saber para onde a gente está indo. Uhum. Talvez a gente tenha que entrar no mérito de voltar a fazer um monte de testes de monetização, né, seja por token, por resultado, seja qual for o método que você vai usar, por uso, né, mas você vai ter que testar uma série de coisas e ter a capacidade de falar: "Isso deu certo, isso não deu certo, vou abandonar esse negócio". Sim. Talvez tenha um pouco do medo nosso ou o cansaço, porque a gente vem de um período depois da pandemia, um período que a gente imaginou que o investimento ia ser muito grande em 2022, e aí a gente passou por aquele inverno do venture capital, todo o capital do venture capital só está indo para essas grandes empresas de IA, né, e private equity, e a gente está, né, o mercado meio andando de lado, né, o mundo cheio de incertezas, então você está naquele, né, parece que a gente está suspenso meio médio de altura, né, e o vento está levando a gente para um lado para o outro. Efetivamente, o que o empreendedor tem que olhar nesse cenário primeiro o mundo mudou e talvez o que eu estava fazendo, ou seja, aquele sentimento de: "Cara, poxa, eu já tinha remado tanto, Uhum. né, e agora, cara, parece que tudo que eu fiz eu vou ter que jogar fora". Esse apego pelo que eu tinha construído, cara, esse é o primeiro passo para você falar: "Cara, ao analisar uma notícia dessa, esteja aberto que talvez você Não fique na precise". defensiva, né. Não fica na defensiva, talvez Uhum, você, cara, não interessa muito o que você fez no passado, né, o uhum. passado não vai mudar, né, agora é o que você vai construir daqui para frente, né, e aí a coragem que você vai ter
de tomar as atitudes e as escolhas, porque o dinheiro não está disponível para caramba, recursos não são tão disponíveis. Você tem hoje uma IA que consegue fazer ser um pouco mais rápido. Só que você, se só usar a IA como tecnologia, né, e não tiver uma estratégia em cima daqui, uma proposta de valor muito clara, né, qualquer menino dentro do seu quarto, com a mesma IA que ele tem acesso também por US$ 25, vai construir a mesma coisa. Sim. Então, qual é o diferencial que você está construindo em cima daquilo? Não pode ser só uma feature, Uhum. né? É isso que eu acho que é a grande preocupação do empresário SaaS, ele tem que fazer hoje. Quem está estabelecido tem uma vantagem, você já tem clientes. Sim. Você já Já tem tem mercado, já demanda, tem sim. demanda. Talvez a tua resposta esteja de ouvir melhor os seus clientes, Uhum. né. Eu acho que são várias das reflexões que me levam quando eu vejo uma notícia dessa, né. Boa, acho que uma próxima que a gente pode puxar, César, até a gente já falou de alguma forma do tópico, né, Service as Software, mas deve ter um mês mais ou menos que a Sequoia soltou um memorando e esse circulou bravamente aí Sim. entre os grupos de founder que fala, né, tem um pouco da tônica de que a próxima empresa de trilhão vai ser uma empresa de serviço que usa inteligência artificial embarcada, né, acho que seria legal a gente comentar um pouquinho. É, eu acho que aqui, né, já é um assunto que a gente já tem trabalhado, né, mas o impacto de uma Sequoia, né, mandar um paper super detalhado, né, com a visão deles, tal, disso, né. Ou seja, é quase como se fosse, assim, é uma guinada daquele mercado, né, do vale, para olhar tudo que a Sequoia tá escrevendo, né. Então, é quase decretando é mais um pontinho do Sasapocalipse que a gente falou, né, ou Sim. seja, quando eles estão falando de que esse modelo na qual a gente entrega software, né, e aí é uma entrega de uma solução que faz parte de uma estratégia, né, ele tende a ser substituído por uma demanda do mercado Uhum. na qual você está buscando a entrega de um resultado através da prestação do serviço como um todo, ou seja, é quase como que na solução você entrega a solução e existe uma série de outras coisas que precisam ser feitas em torno daquela solução para que a entrega, o resultado seja o esperado. Uhum. Com a IA, você consegue automatizar muito desse trabalho, de tal forma que você consegue transformar o serviço em alguma coisa mais escalável, né. Então acho que esse é um pouco do conceito, né. Uhum. Então eu acho que é um conceito que a gente tem batido já bastante, né, a gente mesmo falou aqui, né, ou seja, o mercado já está falando sobre isso, mas nessa questão eu acho que, né, eu interpretando, né, falando para os empreendedores, né, como interpretar uma notícia dessa, eu acho que é mais é sacramentar mesmo, né, Sim. essa convergência entre esses 2 mundos, né, o mundo do software e o mundo do serviço. Efetivamente, a IA tá fazendo a colisão entre esses 2 sistemas planetários aqui, criando uma supernova, Uhum, né. uhum. Acho que essa é a figura de linguagem, né, Sim, que a gente pode usar melhor para ilustrar isso, né. sim. E eu acho que esse tem um teor que você teve a sensibilidade certa, né, eu acho que um paper da Sequoia ela é quase que uma profecia autorrealizável, né, porque eles têm Sim, tanto peso de colocar, que eles direcionam o mercado, né, para isso. sim. E uma coisa interessante, né, cara, a gente aproveitou que você estaria no escritório aqui hoje, a gente aproveitou e fez a nossa reunião mensal de alinhamento da Ramper e a gente vê que quando a gente começa a direcionar o poder de até onde a nossa solução pode chegar agora com IA, que a gente começa até a se confundir a determinadas propostas de valor que a gente possa assumir, a gente fala: "Ah, cara, a gente tá quase que virando uma agência as a service ou alguma coisa assim, porque serviços que antes a gente nem olhava para tentar absorver para dentro da nossa solução, porque fugia da tese tech, e Sim, ia comprometer a nossa escala, talvez comprometer qualidade, hoje começam a se tornar possíveis por conta da inteligência artificial, né. sim. Eu acho que uma discussão importante aqui, envolve até as marcas, né, acho que a gente conversou um pouco disso, né, se você vai fazer agora, prestar o serviço como software, né, então a proposta de valor é essa, o quanto seu cliente vai entender o posicionamento de um software as a service que você tinha e essa pivotada que você vai dar, Uhum. né. Ou seja, então esse tipo de matéria, ele causa esse tipo de reflexão, né. Será que é o mesmo tipo de serviço? Você trabalha então, vamos pensar uma empresa que fornece um software que parceiros usam para prestar um serviço. Se ele agora se propor a ser o Ele vai prestador do atravessar a serviço, ele cadeia vai de valor acabar com essa dele.
essa carteira, esse canal de distribuição dele. Mas por outro lado, o parceiro dele já tá pensando em desenvolver Em o próprio desenvolver o próprio software. software. Ah, Se sim. correr o bicho pega, se correr É o bicho isso, come, e é fica isso. nessa discussão, né. Então, volta aquele ponto do qual é a nova proposta de valor, Uhum, né. A proposta de valor não é continuar produzindo software do jeito que você consegue, não é dar um tapa no software uhum. e só mudar de software as a service para service as a software e tá tudo certo. Sim. Não é isso, né. É uma conclusão muito clara de posicionamento, de habilidades que você precisa dentro da empresa para fazer isso, o quanto a IA vai fazer isso, o quanto é um sonho ainda, mas existe um roadmap para construir. E eu acho que mais que isso, por mais que a gente saiba qual é o serviço, se a gente quer automatizar com a IA, talvez não seja o formato na qual o serviço é prestado hoje. Talvez a gente precise redesenhar a Claro, esteira para um inteira de mundo novo. serviços para um mundo novo baseado em IA. Então tem muita discussão super Sim, interessante aqui, né, sim. eu acho que a provocação que traz uma matéria dessa, né, e aí o segredo para o empreendedor é, cara, é fazer perguntas, tenta tirar da personalização, né, de: "Ah, tá afetando o meu negócio, né, e isso tá doendo", né. Mas faça as perguntas mais absurdas possíveis, né. Eu brinco com você, né, uma brincadeira que a gente faz é que você, o que te incentivou para montar a Hamper, foi você ter uma empresa de consultoria, né, de prestação de serviço que não escalava. Sim. Né. Uhum. Para você sempre foi o seguinte: "Cara, a Hamper só existe porque aquele modelo eu não quero mais". E eu tô tentando resolver o mesmo problema do mercado há 15 anos, que é Isso, geração de demanda B2B, só isso. mudei a forma como resolver e E aí talvez e mude aí para o eu novo. brinquei com você, falei disso, que eu falei: "Cara, você precisa tirar essa trava da sua cabeça, né, que Sim, porque talvez parte daquela oferta agora seja sim, escalável", sim. né. Então o que te trouxe para montar a Hamper, não necessariamente aquela mesma crença vai ser idêntica, né, você vai ter que mudar isso, tirar um pouco disso da lista de coisas que eu não quero olhar nunca mais, né. Aham, total. Agora um pouco do que eu vejo como consequência disso, é que tem muita gente ainda vislumbrada com a tecnologia, né, cara. Assim, eu vejo de advogados que eu tenho na minha rede de relacionamento, e é a mesma história todo mundo: "Cara, eu tirei esse sábado pra ficar mexendo no cloud e eu vi que eu consigo automatizar metade do meu negócio nesse troço". Eu acho que vale a pena você falar um pouco do quanto que você acredita que o diferencial vai estar cada vez menos na tecnologia, porque você fala: "Cara, você já parou para pensar que se você conseguiu fazer, todo mundo também consegue fazer, logo o diferencial não vai estar aí?". Portanto, não vale tanto a pena ficar tão vislumbrado com até onde dá para chegar. O diferencial não vai estar na tecnologia. Sim, Aonde vai estar então o diferencial, na sua opinião, César? sim. Não, eu acho que é na construção da proposta de valor, né, na prestação de um serviço que use tecnologia, que use então em vez de você fornecer a tecnologia, você vai usar a tecnologia para fornecer um resultado. Eu acho que é esse o grande negócio que fala a matéria. Eu acredito bastante nisso. Uhum. Eu acho que é aqui que é o caminho. Agora, isso vai passar por uma hiperpersonalização, por uma verticalização, ou seja, você vai ter, eu acho que é um pouco do que a gente falou em outros episódios, né, aquela questão De nichos, do né? streaming, né, como Aham, a aham. gente chegou no streaming, viemos da TV aberta e chegamos no streaming, né. Eh, cara, vai ter um streaming para cada um, Uhum. personalizado, vai ter uma ferramenta para cada Necessidade, tipo, é que eu necessidade. brinco, para o cara que é canhoto e manco, né? Isso, vai ter para todo mundo. Sim. Então, quanto mais específico você for, melhor você vai ser né, naquele domínio, e aí você tende a ocupar um espaço, né. Então eu até brinquei no episódio que eu falei, o conceito do que é startup, né, replicável, né, uma empresa em busca de um modelo de negócio replicável, escalável e lucrativo, Uhum. né. Essa palavra escalável, eu tenho um pouco de dúvida o quanto que ela persiste nesse Uhum. novo modelo. Porque a escala não está em si no modelo, a escala está na distribuição, na capacidade que você vai ter de conhecimento de verticais e escalar mais verticais, ou seja, a escala estará na quantidade de verticais De que você replicação, vai então. conseguir entender de forma profunda. Ok. Porque quando você exagerar na solução com ela sendo horizontal, a IA vai te pegar na esquina, Uhum. né, pode ser substituída. Então, esses conceitos todos vão mudar. Então, essa é o tipo de matéria que eu acho que ela tem muita reflexão profunda, que Sim. as empresas conseguem fazer, né, e aí aprimorando a sua estratégia, né. Agora uma provocação.
se a tendência é cada vez mais as empresas endereçarem nichos ou nichos de nichos, a tendência é que as empresas sejam menores da próxima geração. Uhum, uhum. Então como que a próxima empresa de trilhão vai ser uma empresa com essa característica? Porque talvez a direção não é essa, né. Então, mas a empresa de trilhão talvez seja a velocidade na qual ela vai, entender uma necessidade de negócio. Eu acho que ela não vai ser mais uma empresa perpétua. Mas puxando aqui, então tem uma história muito interessante que também saiu forte aqui, né, no o New York Times falando sobre aquela empresa chamada Medivh, Uhum. né, que é uma empresa que faz quase que um acompanhamento, uma revenda dessas canetas, né, o Mounjaro, o Ozempic, Ozempic e Mounjaro. tudo mais, né, Uhum. esse tipo de tratamento para emagrecimento, né. Então acho que, pelo que eu entendi ali, eles tentam fazer uma intermediação, tanto da compra e venda, mas também com uma IA que ajuda você a fazer todo o acompanhamento para você emagrecer de forma, ou Isso. seja, usar O melhor principal e diferencial deles não foi a venda do produto, sim a transformação, né, vendia a isso. transformação, Vem a tinha a história do transformação e antes e economizando, porque você depois. usando as dicas ali, você vai mais rápido e vai consumir menos do produto em si e tal, né. E aí foi um crescimento alto que o cara teve, Mais do que isso, que parece que ele criou 100% com IA, né, tudo com IA. tudo, tudo. É. E aí ele daí fala na brincadeira até que ele só teve um funcionário que é o irmão dele que ele puxou para fazer algumas E coisas, né. depois que já tinha batido acho que uns 400 milhões de faturamento, se eu não estou Isso. enganado. Então, cara, é realmente interessante você ver aquilo, mas ao mesmo tempo aí sai uma outra reportagem. Desmascarando um A pouco desmascarando da completamente Futurismo, a segunda. as práticas que foram utilizadas para aquilo. Então, ele usou imagens roubadas de pessoas ou criou imagens por IA, eram Uhum. depoimentos todos fake, Fake. né, não tinha comprovação nenhuma do que ele estava tentando vender. Uhum. E aí, ou seja, foi um trabalho muito bem de copy que ele usou Sim. para trazer clientes e aí entregar uma margem bem baixinha, mas conseguir fazer a venda. Então, se questionando muito a questão das No fim práticas. também não era um unicórnio, porque ele tinha faturado 400 milhões, mas a margem do negócio era de 5%, então Sim. líquido mesmo dá muito menos do que isso, também não era o valuation E em era uma si o quanto ele tinha intermediação, então, né, ou seja, é como se você falasse que a sua receita é o GTV, né, o GMV. GMV, não Uhum, é, né, não é o GMV. uhum, Então, a receita que ele fica era muito menor, né. uhum. Então, ou seja, tem todos essas nuances aqui que leva a gente a crer que, cara, é uma notícia que é interessante, ou seja, dá para se construir, mas o quanto é um negócio durável? Sim. E talvez esse seja o ponto, né. A gente vai ter negócios, acho que crescendo rápido com o IA, mas eu não sei ainda o quanto esses negócios vão ter fôlego para se manter sustentáveis, Uhum. né. Se a gente até questiona as próprias big techs que estão investindo bilhões e bilhões e bilhões e continuam com prejuízo, 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 né. É que algumas delas têm o bolso muito fundo dos Uhum. seus, patrocinadores ali, né, Aham. não são nem investidores, são patrocinadores Uhum. ali, né. Mas, eu tenho grande dúvida, então eu acho que é uma coisa interessante, também vai para a gavetinha do entretenimento, Uhum. né. Ah, um dia vai existir, agora eu falar: "Não, vou criar um plano de negócio para eu ter uma startup de uma pessoa sozinho para criar 1 bilhão", isso é um Aham. objetivo meio banal. Agora, tem empresa que vai falar: "Pô, será que não dá para eu fazer grande parte do que eu estou fazendo sem ter funcionários?", né. Cara, eu de verdade, eu acho que é uma tese ruim. Aham. Se chegasse para mim uma tese dessa, eu acho que é uma tese ruim, porque se você consegue fazer, qualquer um vai conseguir fazer. Aí volta para o que você estava falando da questão da Da inteligência, tecnologia da não ser o tecnologia, diferencial. né. A não ser que você tenha já um canal de distribuição forte, você criou alguma coisa que com aquilo criado rápido, mais a potência do seu canal de distribuição, aí você cresce muito rápido, Uhum. né. A não ser se for um modelo assim, mas isso te exige ter já o canal de distribuição já formatado, né, montado, cara, a não ser isso, eu não vejo grande valor em ter um Total. negócio do zero que, nossa, um negócio do zero que é todo, 100 pessoas e eu vou entregar e vou ficar porque é copiável, Uhum, uhum. é muito copiável. Sim, Então, se eu falasse, né, como investidor, né: "Ah, você vai botar dinheiro nisso?", não, sim. eu não colocaria dinheiro nisso. De verdade, eu não colocaria.
né. Mas é que eu acho que tem um ponto, cara, eu acho que essas narrativas, elas têm uma característica perversa, na minha opinião, porque eu acho que a maneira como você racionaliza uma notícia como essa não é o padrão do mercado, porque você traz aqui uma lógica por detrás, até se colocando assim: "Eu colocaria meu dinheiro, eu confiaria nessa tese", mas o que que eu acho que impacta a maior parte do mercado? É o seguinte, fala: "Pô, se dá para fazer uma empresa de serviço que vai valer trilhão, ou se dá para fazer agora um unicórnio que é de bilhão com uma pessoa só, vamos dizer que eu erre e faça um negócio 1000 vezes pior. 1000 vezes pior do que trilhão é bilhão. Porra, então é possível eu fazer um negócio de bilhão. Ou que eu erre e não consiga chegar a ser um unicórnio de uma pessoa só, que eu precise ter 10 pessoas, o que é 10 vezes pior, e não seja de bilhão, seja de 100 milhões, tá bom. Isso cria uma oportunidade de capitalizar essa narrativa, e o nosso mercado de tecnologia ele começa a ficar um pouco parecido com o mercado de infoproduto, onde você É, começa a ter promessas e às vezes para um cara tá tudo bem ele viver essa jornada que você falou que ela é temporal. O porque cara aparece com um produto novo, vende aquele sonho por 6 meses, um ano, lava a égua de ganhar dinheiro e desaparece depois. E pegou um monte de desenganado ali que queria criar um e unicórnio é de uma esse é o pessoa ponto, só. ou seja, do ponto de vista de um investidor, você está buscando equity, né, você está vendo valorização do seu equity, o dinheiro que você colocou ali. Se fosse como se fosse um empréstimo, emprestei, o cara vai me devolver a um juro alto e tal, não sei o quê, talvez fosse até mais interessante, por quê? Que esse cara vai ganhar ele vai ganhar dinheiro. Provavelmente o cara da Medvi vai ganhar dinheiro, porque se ele vendeu 400 milhões, ele ficou com 5%, ele ficou com 20 milhões. Uhum, Entendeu? Quem não gostaria de fazer uma jornada rápida de 6 meses, fazer tudo com uma IA e você botar 20 milhões no bolso, uhum, né? Não é de construção de equity, é uma outra tese. Então, dá para ganhar dinheiro com a IA. Eu acho que uhum, esse é o ponto, dá para ganhar dinheiro com a IA. Dá para fazer coisas rápidas. Agora a questão é, o que fazer, o quão rápido você é, como que você distribui isso. uhum. Se você conseguir orquestrar essas 3 coisas, talvez você seja e aí você fala o seguinte: "Será que isso não tem muito a ver até com o que a gente estava falando do micro SaaS?" É um modelo diferente, né, mas a gente estava falando de construção de pequenos SaaS, Uhum. né, que vão conseguir uma receita que talvez eles não tenham Temporária. valor de equity. Sim, Ele é temporário, mas ele vai gerar uma lucratividade, porque você faz com ferramentas de no code, de low code, sim, você joga rápido para o mercado, define uma estratégia única e ele rapidamente te retorna uma grana. sim. Então eu acho que a gente tem um pivô de o que que interessa mesmo para investimento, para Uhum, equity, uhum. e a IA está habilitando muita gente a ganhar Sim, dinheiro rápido, como começou o sim. infoproduto. Você Tã fazia simplesmente um PDF, né, Uhum. ou um videozinho e você ganhava no começo do Milhões. infoproduto, ganhava milhões, Uhum. né. E esse negócio foi sendo cada vez mais, utilizado, Cansado, foi foi cansado, aham, hoje em dia o mercado já não sim. trabalha mais com essa Mas lógica. você vê que a economia de micro SaaS e a economia de agentes já se parece muito com a de infoproduto, que a promessa não é crie uma empresa sólida, que vai empregar gente, você vai ser lá o empreendedor, ela é muito de lifestyle, ela compete mais com a CLT do que Sim. com o empreendedorismo, sabe, é meio que assim: "Cara, você sabia que no lugar de trabalhar num trabalho que você não gosta para ganhar 10 pau, você poderia estar trabalhando por conta para ganhar 20.000? Fazendo o seu próprio agente de IA, é um pouco dessa narrativa, né, tá Sim. mais conectada ao lifestyle do que E na realidade o diferencial aqui, quem consegue do infoproduto, coisas com sucesso, conseguiu lá no passado, e talvez quem vai conseguir agora, é o quanto você é especialista em alguma coisa. Então, eu posso trabalhar e eu posso ter como se fosse uma renda extra com IA, vamos pensar assim, né, que é a uhum, tese do infoproduto é você criar renda extra, né, ou sim. seja, então Ou sair do você emprego. pega um conhecimento e você cria renda extra. Você pode criar uma renda extra com IA, né, mas isso não é necessariamente um negócio que vale equity que você vai vender para alguém, Sim. Uhum, né. uhum, Vai constar vai valer mais a influência que você tem para distribuir um produto do que efetivamente o produto que você está entregando, uhum, né. Então é a capacidade que você tem de ir criando novos produtos, novas ofertas, é isso que a IA vai entregar. sim. Dá dinheiro? Dá. Por quanto tempo? Só o futuro vai dizer, né. Mas hoje que dá dinheiro se Fi você conseguir acertar, fica até uma provocação. Eu chutaria que no Brasil, mais infoprodutores ganharam dinheiro com IA do que empresas de tecnologia. não tem dúvida, não tem dúvida.
Porque eles já têm essa influência, eles já têm a distribuição e a atenção e a confiança das pessoas para distribuir produtos neles, né. Sim, sim, não tem dúvida, não tem dúvida. Então eu acho que aqui é essa provocação que os empreendedores têm que olhar, né. Talvez seja uma coisa para prateleira do entretenimento, talvez, cara, se eu um empreendedor SaaS que já tá estabelecido, eu não sei se tem muito aprendizado nessa notícia. Alguém que tá mais como um infoprodutor, alguém que tá começando alguma coisa do zero e fala: "Cara, talvez ele possa ali pegar uma janela curta, não de formar um negócio perpétuo, Mas mas de dentro do aproveitar nicho uma pequena dele janela de oportunidade ali e ganhar alguma grana, pesada talvez, né, se ele der muito certo, pesada ali de início, né". boa. Vamos puxar uma última aqui, e eu brinquei no começo do episódio, eu falei que o mercado de tecnologia, ele é feito de FOMO, ele é feito de criação de narrativas, e para mim quem tá dominando a narrativa nos últimos tempos é a Anthropic, né. Sim, Eles não param de produzir, é uma máquina de produzir novidades, né. sim, Começa que esses dias aí, eu não sei ao certo o dia, eles passaram o faturamento da OpenAI, o que per se já denota uma relevância tremenda, porque a OpenAI, desde o começo dessa era da AI que a gente está vivendo, é a queridinha, é quem recebeu mais dinheiro, era a aposta talvez da maioria, né. sim, Eu acho que eles terem passado já é um acontecimento bem relevante. Eu vejo muita lógica, porque eu que sou B2B, né, confio mais nesse mercado como uma frente de crescimento talvez mais rápido. Eu não sei se no longo prazo isso se mantém, mas eu acho que foi uma boa escolha ter focado no corporativo, porque o bolso é maior, os tickets são maiores, a velocidade de adoção me parece, tentando justificar, que foi isso, né, o crescimento meteórico da Anthropic nos últimos meses tem a ver com os grandes contratos que eles vêm fechando e a adoção do cloud que tem ganhado uma atração maior até do que do ChatGPT dentro das empresas, né. eu acho que do ponto de vista da Anthropic, a gente, né, comentou no começo do episódio, né, tem uma série de coisas que aconteceram, né. Por mais que fale, mas o posicionamento deles com relação ao governo americano, querer usar a Anthropic, né, e os algoritmos dela para a guerra de forma aberta e eles se negarem a fazer isso e perderem o contrato, eu acho que aí o posicionamento da OpenAI de falar, ou seja, tem uma campanha muito forte, principalmente na Europa, Estados Unidos, né, falando contra a OpenAI, né, para cancelar a OpenAI e ir para a Anthropic. Eu Uhum. acho, mas isso afeta muito mais as pessoas físicas, que não é o grande foco da Anthropic, então a gente não explica isso por conta desse movimento, Sim. mas isso dá o buzz, né, dá aquele negócio de que a Anthropic me parece, nossa, mais boazinha do que cara, não tem, você tá Sim, falando um covil de lobos, não tem bonzinho ali, né, sim. em nenhum dos lados, né. Eh, Aí você vai falar da Anthropic com relação ao OpenClaw, né, trouxe para dentro e aí vai parar de ter, porque concorre Sim. com os próprios produtos, tal, então tem toda essa dinâmica, né, do que eles construíram, então você vê que faz uma coisa boazinha do outro lado parece que é uma coisa que não é Sim. tão boa, mas não afetou, né. Do outro lado, esse boom que aconteceu nesses últimos 30, 60 dias de que, cara, não há coisa melhor para construir software do que o Claude. Uhum, uhum. E aí você vê no YouTube uma enxurrada de vídeos Sim, das pessoas se você colocar IA, só vai aparecer coisa de Claude. sim. Todo mundo ensinando em 15 minutos como é que você constrói um softwarezinho Uhum. básico para você que nunca construiu. E ele tem ferramenta para várias camadas, né. Ele tem ferramenta para quem quer usar para o hard code, ele tem ferramenta para você, uma pessoa que não coda nada, também Sim. conseguir construir software ali. Aí tem o tal do coworking, né, então que Uhum. você consegue automatizar tarefas ali de ajustar É sua do computador, né. ajustar o seu e-mail, né, reclassificar seus e-mails, fazer uma resposta, então, cara, é um negócio que realmente puxou muito, né. E a questão dos contratos deles, ou seja, eles estão mais formatados, a questão de segurança da informação, então, por exemplo, eu posso ter uma licença da o da do Claude como empresa, que eu habilito para os meus fornecedores desenvolverem coisas usando a minha licença, de tal forma que todos os prompts, todo o conhecimento que ele acumulou, não fica na conta do cloud do meu fornecedor, mas sim tudo na minha. Se eu desconectar o fornecedor, eu mantive o conhecimento do cloud para cá. Então, se você vê que eles têm proposta de valor para empresas muito mais
já evoluídas do que a OpenAI. Uhum, Né, então aí você começa a ter, muito mais uma corrida das empresas falando: "Cara, me parece que a gente achou aqui uma empresa que nos entende melhor, uhum, né, que está trabalhando algumas coisas, está falando para o mercado que eu não eu sou mais segura, né, eu não vou qualquer canto de sereia, não vou abrir meu modelo, uhum. né, aí tá aqui um negócio que eu mantenho para você a integridade e todo o teu ecossistema, você não vai perder o conhecimento continua preso a você, Uhum. né, então ele começa a entregar coisas que são de valor. E aí a última notícia foi a questão lá do tal do Mitos, né, e aí eles fizeram a ideia do Glasswing lá, que eles criaram um novo modelo, que esse modelo nos testes se provou muito melhor do que eles estavam imaginando de achar bugs, mas ele se tornou um modelo apropriado para que você, ache, eh problemas de cibersegurança mesmo, ou seja, vulnerabilidades que antes não existiam. E aí o grande exemplo, cara, que ela sozinha conseguiu achar um erro que existe há 27 anos no OpenBSD. Né. Então, cara, um negócio do OpenBSD, que é considerado o sistema operacional mais seguro para você fazer, inclusive, ferramentas de segurança, e uma IA conseguir achar, por inferências que ela foi fazendo sozinha, ela conseguir achar uma vulnerabilidade que existe há 27 anos implementada, cara, assustou. Sim. E aí o movimento do Claude, muito interessante, né, de eu não vou habilitar esse modelo que é perigoso, porque eu vou habilitar ao mesmo tempo para os defensores e para os atacantes. Uhum. Se eu habilitar isso, eu posso causar um problema sistêmico. Então, eu vou fazer uma iniciativa chamada Glasswing, na qual eu vou dar créditos aqui e vou convidando as empresas para irem aqui, primeiro elas usando esse Legal. modelo para ajustar o seu Suas produto, né. vulnerabilidades. Então, cara, todas essas coisas, ou seja, os caras estão construindo também uma narrativa Sim, pró-empresa, né. muito interessante, Sim. né, pro Claude, né, ou pra marca Anthropic, né. Uhum. Então eu acho que a tem sido bem inteligente esse posicionamento deles e muito focado, né, eles focaram no B2B mesmo, Sim, né. e eu acho que tem um passo seguinte também que a Anthropic deu antes da OpenAI, que acho que foi uma jogada de mestre, a OpenAI liderou a corrida dos copilotos. E me parece que agora a gente está entrando numa corrida dos autopilotos, né, dos autopilots, e Hum, nessa corrida a Anthropic já está bem melhor posicionada do que a sim, OpenAI, né. sim. É, eu acho que tem assim, eu já usei o Codex, né, que é a versão do Cloud Code, né, da OpenAI, né. É bom também, não é uma tá longe, a última versão acho que ficou muito boa, inclusive, né. Dá para você fazer testes, né, de fazendo os mesmos prompts e a entrega é de qualidade também, né. Uhum, Me parece que o Claude ele no longo prazo, né, você pegando já um software maior, ele se desvia menos do que o Codex, né. Mas você vê que as nuances vão acabar, seja rapidamente o OpenAI vai alcançar, aí é posicionamento. É posicionamento. Uma vez que eles se posicionaram e o mercado reconheceu isso e já fechou com eles, não é tão fácil, cara, "Ah, vamos migrar todo mundo", sim. né. Começa porque eles estão cada vez colocando outras ferramentas, as pessoas já estão se acostumando com a ferramenta e ela fala: "Cara, será que vale a pena agora eu mudar para outra só porque melhorou esse pouquinho aqui?". Então agora os ganhos começam a ser menores e mais custosos, né, e a Uhum, troca também começa, né. Não que a troca hoje você consegue trocar basicamente tudo que você aprendeu de um lado, você consegue, já tem ferramentas, né, que você migra de uma para outra muito rápido, né. No meu caso, por exemplo, eu uso as 2, uhum, né, eu uso 3 hoje. Eu uso 3 para várias coisas que eu faço, porque muito do que eu já acostumei, uhum. né. E tem coisa que eu faço numa e valido na outra, né, me ajuda até a validar. Então, vai muito do comportamento. Agora me parece que as empresas estão elegendo muito forte mesmo o cloud, né. Sim. O que que leva pra gente, né, para os nossos ouvintes, né. "Ah, então a gente está dizendo que eu tenho que ir para o cloud", né, ou seja, não sei se é o Cursor, o Windsurf que eu usava antes, agora já não se fala mais nele, Uhum. já vamos direto para o Claude vem a linha de comando ou o Claude mesmo com o aplicativo que eu baixo, como que eu vou fazer? Cara, sim, eu acho que depende da tua maturidade, né. Não adianta eu te dar uma metralhadora e você sair atirando para tudo quanto é lado, né. Eu acho que é uma baita ferramenta, como o Codex, se você estiver usando também é uma baita ferramenta, né.
eu acho que você não pode você escolha uma Uhum. e aprofunde o que você vai fazer em alguma delas, né. Não tente ficar: "Cara, agora essa é melhor que a outra, então muda tudo, vai para outra, vai para essa", né. E tem aplicações que cada uma vai ser especialista. Então, vamos pensar, a OpenAI tem um algoritmo bom para você fazer, por exemplo, transcrição, né. Mas existem outras ferramentas já menores que são muito melhores para fazer transcrição, com coisas que identifica, nuances de vozes e aí identifica o falante, né. Uhum. Então, cara, depender do teu tipo de aplicação, não é nem a OpenAI e nem o Claude que vai fazer, vai depender, pode ser uma terceira, né. Então, o que eu acho que a gente precisa, escolha uma, Uhum. né. Identifique qual é o resultado que você quer buscar, porque eu acho que todas elas vão conseguir te ajudar a chegar no resultado. Quem está apaixonado pela tecnologia vai ficar toda hora pivotando de um para o Mudando. outro. E Até pega porque uma os notícia modelos dessa. se ultrapassam o tempo todo, né? Porque aí, ó, eu lembro de notícia que a gente viu há 6 meses atrás, de aposta quem é o vencedor dessa brincadeira é a OpenAI. Uhum. Passados 6 meses, a OpenAI perdeu a brincadeira para a No Anthropic. começo do ano estavam falando que o Gemini ia ganhar a O batalha. E Gemini aí agora o Gemini nem tá mais no top 3 ali. nem está na brincadeira, Nem tá na né. brincadeira. Compraram o Windsurf e não está mais na brincadeira, né, não está na discussão. Mas tem gente usando o Gemini e está Eles têm uma distribuição extremamente tremenda, feliz e está porque o Google funcionando. tá. Então, cara, eu acho que, não se iluda por essa briga, né. Aham. O que eu vejo, e aí é o erro, e os empreendedores têm que evitar, Ricardo, é de ficar mudando toda hora porque você vê que a tecnologia pode alcançar alguma coisa e eles vão mudando o escopo. Então, eu quero construir algo. Então, você tem clareza do que você quer construir com a IA? Então, fecha esse escopo e construa até o final. O que acontece é que, como é fácil alterar, cara, tá se alterando A toda hora galera e tá na não epifania. e não termina. E aí, Uhum. quando tá para terminar, parece que já lançou um outro melhor. E aí, será que não é melhor a gente parar esse daqui, já Já fazer o fazendo o outro, e que é tal? melhor. E no final das contas, valor, resultado, não está entregando. É. Aqui que está muito da frustração, né. Uhum. Então, essa é uma discussão super legal da gente ouvir, né, super legal. O que que a Uhum. Anthropic fez, ver, cara, admirar o trabalho que esses caras estão fazendo de posicionamento, olhar, tentar aprender do ponto de vista do negócio em si, como que os caras estão fazendo, mas eu não sei se me provocaria, se eu estivesse usando o OpenAI já e tudo implementado, se mudaria Claro, muito a claro. minha Eu estratégia. acho que no médio prazo, esses caras eles vão estar para a IA como a AWS, Google Cloud e Azure estão para a nuvem. No fim, é uma camada de infraestrutura, você tem que escolher alguma para usar. Os diferenciais são marginais, eles vão ficar te dando incentivo para você migrar de um para o É outro isso aí, e daqui a pouco vai ser até friendly de você transportar seus dados de um para o outro, migrar de forma indolor. é isso Eu aí. acho que a tendência é chegar nisso. É isso aí, é isso aí. Também acho que não tem. E aí o que você vai ter daí é coisas especialistas, né, cada vez mais você criando coisas mais especializadas. Mas Por daí isso na que a camada de de aplicações, né. aplicações, Uhum. por isso que vai ser a verticalização, deve ser a resposta, porque a gente como país, né, se você for pensar nós como Brasil, a gente tô completamente fora Dessa dessa corrida. corrida, Sim. né. Teve até uma iniciativa que o governo do Piauí está comprando uma série de GPUs para poder criar uma LLM brasileira, né. Cara, eu acho que é uma besteira a gente correr atrás disso hoje, eu Hum. acho, né. Porque, talvez a nossa vocação seja quais são os serviços que vão construir para isso, Uhum. A né. gente sempre se deu bem na camada de Porque o aplicação. tamanho do investimento que esses caras têm, cara, é o tamanho do nosso PIB daqui a Sim, pouco, sim. entendeu? Não, essas empresas têm tamanho de nações. Tem tamanho de Uhum. nações, entendeu? Então, na realidade, talvez você não ficar preso em uma delas, mas você conseguir construir aplicações que vão mudar na onde a gente é forte, seja no agronegócio, seja na prestação de serviço, no offshore e tudo mais, né. Uhum. Então é aqui que a gente tem que buscar o nosso diferencial, né. Concordo. Bora para os ups and downs? Vamos lá, o que que você puxa aí de up? Cara, para mim o up tem a gente de certa forma falou isso durante o episódio, mas eu queria frisar que o up para mim não tá o diferencial não tá na tecnologia, tá na adaptação do modelo de negócio. E eu acho que a epifania ela ainda tá em torno da tecnologia. Tá todo mundo encantado com o que o Claude pode fazer hoje, mas há 6 meses atrás estava todo mundo encantado com o Lovable.
E há 12 meses atrás estava todo mundo encantado com o N8N. Então, assim, a gente está trocando de ferramental e muito encantados com o poder do que dá para fazer com a ferramenta, mas mudando pouca coisa de fato no modelo de negócio. Para mim, a oportunidade está em usar a tecnologia para tentar entender o quanto que a gente consegue se posicionar com um novo modelo de negócio, seja na forma como a gente precifica a nossa solução e a gente conseguir disruptar no nosso mercado, cobrando diferente do que o resto do mercado está cobrando, ou ou agregando um layer de serviço que antes não era escalável e que agora, em alguma medida, é produtizável, né, dentro do negócio. Para mim, Uhum. o grande diferencial está aí. É. Eu acho que a prática que eu levaria para o Up aqui, e eu vi em poucas empresas, tá, isso, né. Existe, assim, um portfólio de oportunidades com IA absurdamente alto, né, mas eu vi pouquíssimas empresas tentando fazer uma matriz de priorização disso, priorizar qual que vai dar né, então vamos pensar uma matriz de priorização de resultado e esforço, Uhum. né. Qual é o maior resultado que eu alcanço com menor esforço? Né, muitas vezes não é nem aquela negócio, nossa, que vai usar todo o potencial do Claude ou do ChatGPT, né, Uhum. mas é o que vai trazer mais resultado. Faz funcionar essa porcaria. Então, eu vivi cenários de empresas que estavam com várias dezenas de iniciativas ao mesmo tempo rodando e não entregando nenhum resultado. Aham. Simplesmente quando eles reposicionaram isso, criaram uma matriz de priorização e falaram: "Cara, se a gente entrega um, já vai ter um resultado legal". E focaram nesse um, eles rapidamente conseguiram alcançar. Então, eu acho que o up aqui é quem não está deslumbrado com a tecnologia, mas está olhando o resultado que eu quero alcançar, tem prazo, cronograma, ainda vale a pena, sabe aquelas coisas do passado que a gente tinha? Cronograma, Uhum. prazo, budget, né, ritual, cobrança, São as né. restrições, né, todo projeto tem restrição. Bota um projeto Não é para porque isso, ficou pô. fácil que não tem mais restrição É, nenhuma. e a gente tá se iludindo de que a inovação é um negócio que, vamos fazendo. Não, cara, coloca o prazo, coloca o investimento, coloca o resultado que você quer alcançar, né, e prioriza. Aham, Não deixa esse desvio, né, das outras coisas, né, te desfocar, né. total. Então para mim esse é um up, né. Eu vi, mas infelizmente eu tenho visto pouco. Sim, Eu tenho visto mais gente atirando para tudo quanto é lado. total. Eu vou puxar um down, meu down tem tudo a ver com isso, mas antes quero trazer um caso prático. Eu tenho no programa Ramp Up, é um meu programa de mentorias, eu tenho um grupo de empreendedores que eu acompanho ali, que eu mentoro. Ontem a gente teve uma sessão com um grupo, e a pergunta central que veio é: como eu sei que os agentes e as automações que eu estou construindo estão me ajudando no custo ou na receita? Eu não vou prolongar com tudo que eu respondi, porque eu elaborei muito bem, mas eu fiz uma pergunta-chave. Eu falei: os agentes barra automações que vocês estão construindo porque eles nascem para resolver um problema de negócio ou vocês estão automatizando coisas porque agora dá para automatizar? Aí já teve um empreendedor que falou na hora assim: cara, eu acabei de cortar 2 agentes aqui da lista que não fazem mais sentido eu desenvolver. Eu falei: cara, é isso. O quanto que a gente não está desenvolvendo coisas porque agora dá para fazer, Sim, e não porque a gente precisava fazer aquilo, sim, e o tamanho do desvio de atenção do negócio que isso pode gerar. sim. E o meu down já vai, cara, nessa direção. Na verdade, são quase 2 downs pelo preço de um aqui. O primeiro, cara, que pra mim, o cemitério de agentes feitos em N8N ou de aplicações feitas em Lovable que faturaram R$ 0, o cemitério tá cheio, né? É. Então, cuidado para não criar coisas só porque dá para criar. O segundo é a fragilidade de a gente edificar em cima de algumas soluções que estão em alta no mercado e a virada que isso pode ter. Porque quem, estava usando fortemente o OpenClaw, que estava, cara, miraculoso, assim, né, você plugava ele com o modelo que você quisesse, mas a galera usando intensivamente em cima do Cloud, da noite para o dia, Anthropic cortou os acessos. E imagina, eu fico pensando assim, no empreendedor que ele realmente construiu uma solução e ele está faturando com isso, e a aplicação para de funcionar da noite para o dia, o padawan que isso pode gerar, né. Então, Sim, eu tomaria bastante cuidado com as escolhas, com quem que você está casando ou em que terreno que você está construindo a sua casa, né. sim, sim.
O meu ponto aqui, Ricardo, talvez tenha bastante conexão com o que você disse. Você, eu vejo a busca, o down aqui é você se apaixonar pela tecnologia, você olhar o teu processo e falar, cara, dá para eu fazer essa parte aqui com a IA. O empreendedor implementa aquela parte com a IA, mas ele não vê o resultado. E ele não vê o resultado por quê? Porque isso só foi uma parte do processo. O processo continua sendo manual, 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 botou uma IA, mas continua manual, manual. E ele acha que, por ter feito isso, um pedaço ter melhorado, que aí o cara consegue fazer mais processos e ele acha que o ganho vai ser aqui. Mas ele não tem, muitas vezes, a demanda, a experiência das mesmas pessoas, então não é simplesmente implantar a tecnologia. Então, assim, o meu down é o quanto parece que a gente está realmente vivendo uma realidade de que, poxa, parece que agora a gente tem liberdade para construir o que quiser e que isso tudo vai ser uma performance absurdamente e que eu vou aumentar minha rentabilidade absurdamente. E, cara, pouca gente tem conseguido mostrar algum Sim. aumento de rentabilidade. Pouca gente tem mostrado que a IA já representou aqui um baita resultado para o meu negócio, né? Mais vendas ou diminuição de custos, pouquíssimas. Uhum. Então, a lógica aqui, né, e o meu down é cuidado com essa hiper excitação que se tem por conta da IA, que a IA vai mudar tudo de uma hora para outra, porque não vai. Uhum. Não, já está mostrando que não vai. Agora aqui o potencial é absurdo, não tem a menor dúvida, Uhum. né. O que a gente está patinando é como transformar potencial em resultado, Hum. né, acho que esse é o ponto. Então aqui que fica para o empreendedor você pensar talvez em ter menos coisas para fazer. Se você selecionar um e fizer um muito bem feito, você vai mudar, mas não é uma solução de tecnologia, é um processo, a jornada, você vai ter que rever seus processos, né. Esse é o ponto. Boa. Fechou? Fechou, cara. Até o próximo. Valeu, até.